Salve, salve pessoal! Bem-vindos mais uma vez ao canal Fale com seu professor. Na aula de hoje nós iniciaremos nosso estudo de sintaxe, falaremos sobre os termos da oração, Assunto mais do que importante, porque não há domínio da língua sem conhecer um pouquinho da estrutura, Da estrutura linguística e da gramática. Então é imprescindível para qualquer objetivo na vida você dominar um pouco dos conhecimentos da sintaxe. Um pouco não, dominar muito, Sair do ensino médio sabendo o que é um adjunto, o que é um complemento e por aí vai. Então vamos lá iniciar nossos estudos de sintaxe na aula de hoje. Falaremos sobre os termos da oração. Sejam todos bem-vindos e não se esqueçam de se inscreverem, ok? Para acompanhar o nosso curso online e gratuito. Então, os termos da oração. 3 são os termos da oração, ok? A oração é a arquitetura da linguagem. Então vamos pensar o seguinte, vamos começar definindo o que é oração, o que é uma frase. Quando nós falamos de oração, nós estamos falando de todo e qualquer tipo de frase. E o que é uma frase? Todo e qualquer tipo de enunciado. Só que a oração é um tipo de frase específica, ela precisa ter um verbo, porque o verbo vai ser o centro de tudo, ok? Então, frase, todo e qualquer enunciado é uma frase. Oração, a frase que contém um verbo, um ou mais verbos, Se for um verbo, é o período simples. Se forem vários verbos, o período composto, ok? Termos de oração. Então, 3 são os termos de oração. Nós temos os termos essenciais, os termos integrantes e os termos ditos acessórios. Então, nós temos os termos essenciais, os termos ditos integrantes e os termos ditos acessórios. Os termos que chamamos de essenciais, como a própria palavra já disse, é algo que é indispensável à constituição básica da sintaxe, a constituição básica de qualquer oração. Então, 2 são os termos essenciais da linguagem, o sujeito e o predicado. O sujeito e o predicado. Tanto o sujeito quanto o predicado são termos essenciais para a composição linguística, para a formulação de qualquer oração. Então, o sujeito é aquele que executa uma ação ou sobre quem recai uma ação, ok? Então, o sujeito ele vai executar a ação verbal ou sofrer a ação verbal. É imprescindível para a constituição da sintaxe. Sobre sujeito, nós falaremos algo. Então, isso é o predicado. O predicado é aquilo que se fala do sujeito. É aquilo que acresce à ação do sujeito, executada ou sofrida pelo sujeito. Então, sujeito e predicado, termos essenciais da oração. Um exemplo de sujeito e predicado é a frase "a gente não quer só comida", A gente não quer só comida. Então, aí nós temos a gente, ok? Que seria o sujeito, Um plural muito utilizado no português brasileiro, Substituindo a primeira pessoa, apesar de fazer a concordância com a terceira, ok? O verbo fica na terceira pessoa, mas a gente quer dizer um coletivo, como nós. Então, o sujeito, a gente, e o predicado, não quer só comida. Tudo aquilo que se fala, Tudo aquilo que se fala do sujeito. Sujeito e predicado. Por outro lado, nós temos os termos chamados de integrantes. Por que integrantes? Integrante é algo que integra, que complementa, Integra ou complementa o sentido, certo? Então, os termos integrantes, eles vêm auxiliando, complementando, integrando os termos essenciais
para que a oração, a constituição da oração se faça. Como termos integrantes, nós temos os complementos verbais, que são os famosos objetos, direto, indireto, direto e indireto, ok? E o complemento nominal, né, que nós estudaremos mais na frente e diferenciaremos do adjunto adnominal, e o agente da passiva que só vai aparecer na forma passiva da oração, né, na forma passiva analítica. Então, termos integrantes da oração, complementos nominais, complementos verbais e o agente da passiva. Ainda da nossa frasezinha de exemplo, né? A gente não quer só comida. Quais seriam os termos integrantes aí? Falamos que os termos integrantes são os complementos, né? Que vem complementando, integrando o sentido dos termos essenciais. Então, quando a gente tem a gente não quer só comida, um exemplo de termos integrantes aí é o complemento verbal. Então, quer só comida, né? Comida é o objeto direto aí do verbo querer, ok? Portanto, é um termo integrante, né? O objeto do verbo que vem complementando o verbo é solicitado pelo verbo, que é o núcleo do predicado, ok? E teríamos, por fim, os termos acessórios. Diferentemente dos termos essenciais integrantes, os termos acessórios são ditos como dispensáveis. Por quê? Os termos acessórios vêm para dar localização a tempo espacial, né? De tempo, de espaço, de lugar, de modo. São os famosos adjuntos. Então, nós temos os adjuntos adverbiais, né? Que vem junto ao verbo, e os adjuntos adnominais, que vem junto ao nome. Incluímos também aí como termos acessórios o vocativo e o aposto. Então, adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais, vocativo e aposto, os 4 tipos de termos acessórios. Ditos acessórios porque vêm apenas complementando o sentido dos termos essenciais e integrantes. E muitas vezes, se você tirar o termo acessório, a frase ainda vai continuar funcionando, diferentemente dos outros 2 primeiros termos da oração, né, que são vitais para que a frase faça sentido, ou a oração faça sentido. E aí, pegando ainda a nossa frase como exemplo, a gente não quer só comida. O exemplo que nós temos aí de termos acessórios é o não, né? O chamado adjunto adverbial de negação. Então, o não vem modificando aí o ato de querer, é não querer, modificando todo o predicado verbal. Isso é função dos adjuntos adverbiais, né? Modificar o verbo e o predicado verbal, ok? Então, a gente não quer só comida. Podemos dizer ainda, a gente não quer só comida hoje. Então, tanto não como hoje são adjuntos adverbiais, portanto, são termos acessórios da oração. São termos acessórios da oração com o não modificando o modo, né, modo negativo do verbo, e o hoje delimitando temporalmente a ação do verbo, né, hoje, ok? Então, os termos da oração. Esses são os 3 termos da oração: essenciais, integrantes e acessórios. Bom, galera, isso é só o iniciozinho do nosso curso de sintaxe, né? Porque aí nós vamos estudar cada um desses termos, as classes de palavras e as funções sintáticas desempenhadas por cada classe de palavra, né? Algumas diferenciações são bem importantes, como a de adjunto, de complemento nominal, ok? O estudo da sintaxe é longo, toma quase boa parte do ensino médio, o primeiro, segundo, terceiro ano,
já sendo iniciado lá desde o final do ensino fundamental 2 ou antigo ginásio, ok? Então continue com a gente porque vamos aprofundar ainda mais nossos conhecimentos nessa sintaxe cobrada. E é um dos assuntos mais cobrados, né, em exames vestibulares, em processos seletivos e no Enem, e mesmo que não seja cobrado diretamente, é fundamental conhecer a estrutura da língua para interpretar textos, para compor textos, para fazer redações, ok? Então, conhecimento imprescindível na ordem do dia. Se gostou de nossa aula, se inscreve, acompanhe nosso canal, deixa o like, ok? Se inscreve no nosso canal para saber, né, ativar o sininho para saber quando temos nossas aulas e quando soltamos novas aulas aqui no canal. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no TikTok e com o nosso site, né, o site pessoal, mas aqui no YouTube é que tem as aulas completas porque é um canal próprio para vídeos, ok? No Instagram nós damos dicas rápidas, inclusive de sintaxe. Então se inscreva, nos acompanhe, fique com a gente e até a próxima.